Bendito seja o autor e consumador de nossa fé. Bendito seja aquele que venceu a morte ao terceiro dia, estar assentado à direita de Deus. Porque não há no céu ou na terra nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, como é o nome poderoso de Jesus. Oh Senhor, nós estamos aqui, ó Deus, essa noite, não é no nome de um político, não é no nome de um cantor ou de um ator famoso, não é no nome de alguém que já morreu, mas é no nome do leão da tribo de Judá, a Jesus, o Todo-Poderoso. Diante dele as enfermidades, ó Deus, batem retirada. Diante do nome de Jesus, ó Pai, os mortos ressuscitam. Diante do nome do Senhor Jesus Cristo, o inferno vem abaixo. É do nome do Senhor Jesus Cristo que os céus se abrem. Ah, meu Deus, é no poderoso nome de Jesus que nos reunimos nessa noite. É a Ti, Senhor, que nós adoramos. É diante de Ti que nós nos prostramos. Oh, meu Pai, a Ti seja honra, glória, louvor, domínio, poder, majestade. Oh, meu Pai, que o Senhor, a Tua presença possa ser o desejo mais intenso do nosso ser. Oh Deus, que o nosso coração não venha a ser atraído por outras coisas que não sejam a Tua presença, pois somente a Tua presença nos satisfaz, somente a Tua presença nos completa, somente a Tua presença. Santidade daquele que é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Aleluia. Oh Deus amado, que a cada dia o Senhor venha se assentar sobre o trono do nosso coração, não só de palavras, mas de verdade, que todas as nossas atitudes, meu Pai, possa ser para Te glorificar. Seja, meu Deus, o nosso universo, seja o primeiro pensamento pela manhã, que continuamente nós possamos estar orando sem cessar, para que de fato possamos estar em íntima comunhão contigo. Oh Senhor, derrama o Teu coração sobre o nosso coração, porque hoje nós estamos derramando a nossa alma diante do Teu altar, estamos derramando nossa própria vida como oferta de adoração ao Senhor nessa hora. Oh Espírito Santo, aleluia. Oh oh, bendizemos ao Teu nome, Santo Espírito de Deus, Santo Espírito de Deus, aleluia. Glórias a Jesus, aleluia. Oh, aleluia, Tu és o nosso amado, nosso desejado para todo sempre, aleluia. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ramandarabás. Oh, rabacalaramandarabacalarabashiricandarabacá. Reconhecemos a nossa dependência de Ti nessa noite, Jesus. Tu és a videira, nós somos os ramos. Oh, rabalaramanduriandarabacápia. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Graças a Deus, aleluia. Amém, Jesus, louvado seja Deus. Glória a Deus. Paz seja conosco, igreja do Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Tem fogo aí? Aleluia. Aleluia. Irmãos, não há palavras que descreva a maravilha de desfrutar a presença de Deus. Não permita que seu coração se distraia com outras coisas, porque só na presença dele somos completos. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor, ao lugar que Ele escolheu para nos abençoar na noite de hoje. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 21.
Vamos ler o verso 1 e o verso 2. Evangelho de João, capítulo 21. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 21, a partir do versículo 1. Você está pronto? Hoje é dia de celebrarmos a aliança do nosso Deus. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: depois disto, Jesus se manifestou novamente aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Mais uma vez. Depois disso, Jesus se manifestou novamente aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Amém? Vamos orar mais uma vez? Espírito Santo maravilhoso, nós estamos nesse lugar porque a única voz que precisamos ouvir é a tua voz. Senhor, no nome de Jesus, Tu és o Espírito da verdade, nos guie a toda a verdade nessa noite. Transforma-nos pelo poder da Tua palavra, porque nós não queremos sair daqui como entramos, mas nós queremos sair daqui como vasos transformados pelo oleiro. Tu és o oleiro, por isso trabalha em nós, porque nós queremos viver a dimensão dos céus abertos. Que toda mente seja levada cativamente de Cristo. Que nada, meu Deus, venha nos atrapalhar de compreender a Tua palavra nessa noite, na autoridade do nome de Jesus. Abençoe aqueles que estão presentes neste lugar, como também aqueles que nos acompanham através da internet, na autoridade do nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Aleluia. Você pode assentar-se no seu lugar, mas não pare de glorificar, não pare de adorar, não pare de ter um coração disposto e disponível para receber o pão vivo que desceu do céu, através da pregação da palavra de Deus nessa noite. Amados, acabamos de ler nesse texto a respeito de 7 discípulos que representam a vida da igreja. Veja bem, 7 apóstolos que representam a vida da igreja. O texto que nós lemos fala que Jesus se manifestou aos seus discípulos. Ora, irmãos, todos nós queremos viver a manifestação de Deus na nossa geração. Todos nós queremos viver a dimensão dos céus abertos. Todos nós queremos presenciar a Shekinah do Senhor Jesus. Basicamente, a Bíblia fala de 2 maneiras em que a presença de Deus se revela a nós. A primeira é a onipresença de Deus. Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Essa é a forma mais conhecida da presença de Deus. Mas a presença de Deus também se revela a nós no que é conhecido no meio cristão e nem muitas vezes compreendido, é chamado de Shekinah. É quando
A presença de Deus se revela, se manifesta de uma maneira tão extraordinária que rompe a barreira entre o sobrenatural e o natural, e a presença de Deus começa a se manifestar de maneira palpável, de maneira perceptível aos nossos sentidos, acontecendo curas, sinais, prodígios, maravilhas. É quando nós começamos a perceber Deus com os sentidos naturais. E o texto que nós lemos fala que esses discípulos receberam a manifestação de Jesus de maneira visível, audível. Jesus se manifestou a eles. Jesus vai ao encontro deles. Por que Jesus vai ao encontro desses apóstolos? Primeiro, acabamos de ler no texto que eles estavam juntos. Se você quer viver a manifestação da presença de Deus na sua vida, aprenda a viver em unidade. É por isso que é tão importante congregarmos, porque o Salmo 133 fala que isto é agradável a Deus. E onde existe unidade, naquele lugar, o Senhor libera a bênção e a vida eterna. Então, o primeiro fato que faz com que Jesus se manifeste a estes apóstolos é porque eles estavam juntos. Quando nós juntamos várias brasas, nós temos uma fogueira. A Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Eu e você somos casa de Deus. O que acontece quando nós temos várias casas reunidas? Começa a ter uma cidade. E a Bíblia diz que há um rio que sai do trono de Deus, e as correntes desse rio alegram a cidade do Deus vivo. Você quer viver a manifestação de Deus? A manifestação da presença de Deus? Não se isole, aprenda a congregar. Eles estavam juntos. Cada um desses apóstolos tinha algo na vida deles que representa a vida da igreja, e essas características atraiu a presença de Jesus até eles. O primeiro apóstolo citado nesse texto que nós lemos é Simão Pedro. Primeiro, ele era chamado, ele era conhecido, seu nome, a qual recebeu dos seus pais, era Simão. O que significa Simão? Uma cana abanada pelo vento. Quem era Simão? Era um crente vacilão, vivia tropeçando, vivia caindo. Vivia tropeçando, caindo. Vivia fazendo porrada na vida. Esse era Simão. Uma cana abanada pelo vento. Existem duas situações, basicamente, que a Bíblia nos apresenta sobre os Simões que existem nesse mundo e que são levados pelo vento. Primeira ocasião em que um crente é levado pelo vento é quando ele não tem raiz. Efésios capítulo 4, verso 14 diz: para que não sejamos mais como meninos, inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. Todo crente que não tem raiz na palavra de Deus, todo crente que não se congrega, que não está debaixo de autoridade pastoral, ele é um Simão, uma cana
sopra, leva ele. Ai, abriu uma igreja ali, vamos para lá. Ai, abriu uma oração ali, vamos para lá. Ai, abriu outra igreja ali, vamos para lá. Porque ele não tem raiz. Simão era um homem inconstante. E a Bíblia fala que estes que assim procedem são meninos espirituais que precisam crescer e amadurecer. A segunda ocasião em que a Bíblia fala em que os Simões são levados pelo vento é pela falta de fé, que é uma consequência da primeira condição. Se ele não tem firmeza na palavra, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra. Se ele não tem doutrina, se ele é levado por todo falso ensino que aparece, é lógico que é impossível que ele tenha fé. Tiago capítulo 1 versículo 6 diz: peça porém com fé e sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada e agitada pelo vento. Então quem não tem raiz e quem não tem fé é um Simão, levado pelo vento, vive vacilando na vida, vive caindo, vive trombicando na fé. Mas sabe qual é a boa notícia? É que Jesus decidiu escrever uma nova história na vida desse homem e disse: olha, a partir de hoje você não vai mais chamar Simão, você vai se chamar Pedro. O que significa a palavra Pedro? Pedra. E pedra o vento não consegue arrastar. Pedra é alguém que está firmado, é alguém que tem base, que tem estrutura. Então, por que nós devemos ser como Pedro? Porque Pedro era inconstante, ele era um menino espiritual, mas ele se deixou ser trabalhado pelo Espírito de Deus. Ele cresceu, amadureceu na fé. E aquele Simão que antes tinha negado Jesus 3 vezes, agora sendo Pedro, sendo firmado na rocha que era o próprio Senhor Jesus Cristo, olha como é que ele morre: de cabeça para baixo numa cruz, sem negar a sua fé. Por isso nós devemos ser como Pedro, porque ele amadureceu, ele teve uma vida e uma morte que glorificou ao Senhor Jesus. Pedro, ele era alguém que sempre tomava as decisões. Pedro tinha nele a marca de um líder, porque ele era um homem de atitude. E nós vamos ver diversas vezes Pedro tomando a iniciativa na Bíblia. Por exemplo, na escolha de Matias, Judas se desviou, cometeu suicídio. Era necessário que alguém fosse levantado para ocupar o lugar de Judas. Quem toma a iniciativa na reunião? Pedro. Nós vamos ver que lá no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo é derramado, junta aquela multidão na frente do cenáculo para ver o que era aquilo. Quem tem a iniciativa para sair lá e pregar? Pedro, o primeiro evangelista depois do dia de Pentecostes, ganhou mais de 3.000 almas para Jesus. Esses são apenas alguns exemplos em que nós vamos ver que Pedro era alguém que estava sempre tomando iniciativa, sempre tomando decisões, como inclusive no próprio Evangelho de João capítulo 21, nós lemos o verso 1 e 2, mas se você continuar lendo o texto, você vai ver quem é que toma a decisão naquela ocasião. Estavam 7 apóstolos reunidos, Pedro se levanta e diz: eu vou pescar. Ele toma a decisão do que seria feito. O que significa isso? Pedro era uma pessoa influente. Ele conseguia influenciar quem estava ao seu redor. Pedro levava as pessoas a aceitarem desafios. Se você prestou atenção nos nomes dos 7 apóstolos que estavam reunidos, alguns dos que estavam ali nem eram pescadores, mas quando Pedro diz: eu vou pescar, Pedro influencia aqueles homens que nunca tinham entrado no mar para pescar, alguns dos que estavam ali, para ir pescar, para viver experiências novas.
viver novos desafios. Então quando Pedro diz, vou pescar, e eles disseram, nós vamos com você. Pedro, ele era um influenciador. Aliás, hoje em dia está na moda essa história de digital influencer, né? Os influenciadores digitais. Naquela época nem tinha rede social, mas Pedro já era um influenciador. Pastor, o que isso tem a ver? É porque ainda hoje a igreja precisa de líderes ousados. A igreja precisa de líderes influentes que desafiem outros a terem experiências novas e despertem novos talentos. A igreja precisa de líderes ousados que desafiem outros a descobrir novos talentos. Um dia eu estava na evangelização lá em Juazeiro do Norte, no meio da Romaria. E aí, por uma situação de saúde, creio que no segundo ou terceiro dia de atividade missionária, uma pessoa ficou doente, que era do Ministério Infantil, e eu já trabalhava com criança. Mas aí, um outro missionário, amigo meu, que estava naquela ocasião também chegou e falou assim: ô pastor, está faltando uma pessoa na equipe dos palhaços. Vai lá, porque o fulano ficou doente. Eu digo, olha para minha cara, eu, palhaço. Aí ele olhou e disse assim: tente. Irmãos, pois não é que deu certo? Naquele dia Deus me inspirou a criar o personagem do palhaço Ninoco, que hoje, sempre quando a gente vai para os evangelismos, a gente vai lá e ensinar o personagem. Então a igreja precisa de líderes ousados que desafiem outros a descobrir novos talentos. Pedro chegou e disse assim: eu vou pescar. Tinha alguns ali que nem era pescador, disse assim: eu vou contigo, eu vou experimentar como é que vai ser esse negócio. Pedro desafia os outros a saírem da sua zona de conforto. E é tão interessante que Pedro, ele foi o único discípulo que andou sobre as águas. Mateus 24, 29, diz a Bíblia que quando eles encontram com Jesus durante a noite, tempestade, Jesus andando sobre as águas, eles ficam apavorados pensando que é um fantasma. Aí Jesus fala assim: não tema, sou eu. Aí o Pedrão, né, cheio de atitude, gostava de tomar decisões: Senhor, se é tu mesmo, então eu quero viver esse negócio aí, me manda aí a teu encontro, eu quero andar sobre as águas também. E ele andou. Ah, pastor, mas ele afundou depois, mas que a Bíblia diz que ele andou sobre as águas, ele andou. Pena que ele perdeu o foco, como muitos que começam a servir a Deus e muitas vezes perdem o foco. Mas foi o único. Quando os discípulos estavam tudo lá na sua zona de conforto, tudo apavorado, morrendo de medo, Pedro andou sobre as águas. Quantas pessoas hoje poderiam estar servindo a Deus, poderiam estar descobrindo novos talentos, poderiam estar sendo instrumentos valiosíssimos no reino de Deus, mas elas não são. Por quê? Porque elas não se sentem capazes. Elas acham que não podem fazer. Mas a palavra de Deus diz lá no Salmo 60, 12, que em Deus nós faremos proezas. Jesus, ele disse lá em Marcos 16, verso 17 e 18: e esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e quando beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum, imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Sabe um dos louvores que está na boca da maioria das pessoas hoje? Eu quero viver algo novo, quero viver algo novo. Você quer viver algo novo? Sai da sua zona de conforto. Vai orar pelo doente, evangelize, vai cumprir o ID. Olha o que Jesus está falando: no meu nome você vai expulsar demônios, você vai curar o doente, você vai falar novas línguas. Ah, meu irmão, você quer viver algo novo? Deixa Deus te usar.
A igreja precisa de pessoas como Pedro. Seja ousado para cumprir o IT. Pedro foi o primeiro a ganhar vidas no dia de Pentecostes. Está lá em Atos capítulo 2, verso 14 e verso 41. E é interessante porque os 7 estavam reunidos. E Jesus, ao chegar ao encontro deles, Jesus pergunta para eles assim, ó, João 21, 25. Vocês têm alguma coisa para mim? Se Jesus voltar hoje, o que você tem para apresentar ao Senhor Jesus? Nós não podemos ser omissos. Em 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 4 diz: pelo contrário, como fomos aprovados por Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova os nossos corações. Sabe o que a palavra de Deus está nos falando aqui? Que Deus confiou nas nossas mãos a tarefa de anunciar o Evangelho. Está bem claro, ó. Para que o Evangelho nos fosse confiado. Deus está contando contigo. Será que você vai alegrar o coração dele ou será que você vai decepcionar a Deus? Segundo o apóstolo que estava reunido ali naquele lugar, quando Jesus se manifesta, a Bíblia cita o nome dele, Tomé, também chamado Dídimo. O que significa o nome Tomé? O nome Tomé significa gêmeo. Por que a igreja precisa ser como Tomé? Infelizmente as pessoas só lembram do lado mal, né? Do lado ruim. Você já parou para pensar nisso? Você pode fazer 99, não fez o 100, na boca dos outros você não presta. Já parou para pensar nisso? Como as pessoas têm a tendência, o bem que você faz, você fez ontem, hoje a pessoa já não lembra mais. Mas pise no pé de alguém para você ver, ele vai lembrar para o resto da vida, ainda vai jogar na sua cara, eu confiei em você, né? Mas por incrível que pareça, a igreja precisa de pessoas como Tomé. O nome dele significa gêmeo. Muito provavelmente Tomé tinha um irmão gêmeo. Qual é o princípio espiritual que nós aprendemos aqui? Número 1. Você está formando discípulos à sua imagem e semelhança? A igreja precisa de fazedores, de discípulos. Discípulos fazem discípulos como ele. Você está ensinando quem a servir a Deus como você serve, com o mesmo fervor que você serve. Tomé tinha alguém que era a imagem e semelhança dele, ele era um gêmeo. Quem era Tomé? Tomé, ele não era pescador. Ele foi um dos que foi desafiado por Pedro. Tomé não era pescador. Tomé, ele era um grande filósofo. Ele era um grande pensador da época, um cara inteligentíssimo. Ele não era um pescador simples, ele não era uma pessoa analfabeta ou semi-analfabeta, ele era uma pessoa, ele era um crânio, ele era um nerd. Tomé, ele era um cara altamente inteligente, racional, pensador. Sabe o que significa isso? Ninguém enganava Tomé facilmente, porque ele era uma pessoa que buscou o conhecimento. Interessante, né? Por que nós devemos ser como Tomé? Exatamente por causa disso. Porque ele era um homem que buscou o conhecimento. E a Bíblia nos vai falar sobre isso. Provérbio 18:15. O coração do entendido adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios busca o conhecimento. Ontem, por exemplo, nós tivemos aqui à noite um treinamento para os diáconos. Vieram para quê? Adquirir o conhecimento. O conhecimento você adquire nos livros, o conhecimento você adquire nos cursos, o conhecimento você adquire no treinamento. Você está adquirindo conhecimento agora através dessa mensagem que está sendo pregada. Tomé foi alguém que adquiriu o conhecimento. Sabe por que tem muita gente hoje que está sendo enganada por vento de doutrina? Porque não conhece nada da palavra de Deus.
As pessoas só lembram que Tomé duvidou que Jesus ressuscitou. Mas sabe por que ele duvidou? Porque ele era um cara pensante. Ele não caiu em qualquer abobrinha, qualquer historinha que contava para ele, não. Que é diferente de muitos hoje que estão dentro da igreja, infelizmente. Muitas vezes você está ali pregando a verdade, aí chega um doido aí pregando qualquer coisa no meio da rua, abre uma bodega com o nome de igreja e o povo vai para lá, acredita no que está sendo falado, porque não conhece nada do que está escrito. Porque nós precisamos ser como Tomé? Porque Tomé buscou conhecimento. Quem busca conhecimento, ele cresce, ele amadurece, ele não é enganado facilmente. Outra coisa interessante que ninguém lembra da vida de Tomé. Tomé, por que nós precisamos ser como ele? Porque ele era um homem altamente dedicado a Cristo. Olha só, João 11:36. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos nós também para morrer com ele. Ninguém nunca lembra disso da vida de Tomé, né? Qual é a ocasião aqui? A ocasião é que Lázaro, um amigo de Jesus, estava morto. Aí mandam avisar ele, né? Aliás, primeiro ele estava doente, né? Aí diz: ó, mestre, teu amigo está doente, está muito mal, está na UTI, está com Covid. Misericórdia, né? Mas estava lá. Aí Jesus demora 4 dias de propósito. E aí ele chega para os discípulos e fala assim: ó, nós vamos voltar, e nós vamos voltar para a região da Galileia. Aí os discípulos chegam, tudinho, os 11 discípulos chegam para Jesus e dizem assim: tu tá doido? Nós acabamos de vir para lá, de vir de lá, a gente estava lá, o povo queria te apedrejar. Aí olha o Tomé: vamos junto com ele, para morrer com ele. Olha aí, irmão, os outros queriam atrapalhar o plano de Jesus, não entendia nada. Jesus está falando: eu vou lá porque eu preciso acordar meu amigo. E os outros: não, Jesus, vão te apedrejar, vão matar. E pior, vão apedrejar nós também, que a gente está com o Senhor. Aí olha o Tomé, totalmente entregue, devotado a Cristo. Ele estava disposto a ser apedrejado junto com Jesus. Será que você está precisando ser que nem Tomé? Deixar o mundo fazer hora com a sua cara, ficar zoando com você, ficar te perseguindo, porque você ama Jesus? Interessante isso. Atitude linda de Tomé. Outra atitude de Tomé, sabe por que nós precisamos ser como Tomé? Porque ao reconhecer que ele estava errado, ele percebeu que precisava mudar de atitude. Tomé foi um homem que confessou a sua fé. Você sabia que Tomé foi o único discípulo que chamou Jesus de Deus? Ele duvidou que Jesus ressuscitou, mas na hora que ele viu que estava errado, ele foi humilde o suficiente para se arrepender, pedir perdão. Olha aí, ó, João 20:28. E disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Quando ele vê que tinha pisado na bola, quando ele vê que estava errado, mesmo ele sendo inteligente, mesmo ele sendo um cara sábio, de conhecimento, ele não hesitou em reconhecer que estava errado. Porque tem gente que se acha, né? E nunca aceita que está errado, só ele está certo. Mas quando ele viu que ele estava errado, ele pede perdão, ele se ajoelha diante de Jesus e diz: Senhor meu e Deus meu. Ele confessa a sua fé e é o único discípulo que chama Jesus de Deus. Incrível isso. A igreja está precisando de pessoas que sejam assim como Tomé, totalmente devotados a Cristo, que confessem a sua fé, que reconheçam os seus erros e mudem de atitude. A igreja precisa de pessoas assim. Tomé entendeu, lá em João capítulo 21, que não existe uma fórmula mágica para virar um super crente e ter sucesso ministerial. O segredo é crer na palavra de Deus. Aqueles 7 estavam reunidos, saíram para pescar, e a primeira pesca deu tudo errado, eles não pegaram nada. Por quê? Porque Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Mas a segunda vez que eles lançaram a rede, eles pegaram muitos peixes. Por quê? Porque estavam debaixo da autoridade da palavra de Jesus. Tudo que você faz debaixo da autoridade de Deus, irmão, está certo. Tudo.
Agora, aquilo que você faz fora da palavra, dá tudo errado. Dá tudo errado. É por isso que tem gente que fica dando murro em ponta de faca, porque ele faz as coisas fora da palavra. E Tomé entendeu. Não existe forma mágica. O segredo é viver a palavra. Por que nós precisamos ser como Tomé? Porque Tomé era um homem que buscava o Espírito Santo. Atos capítulo 1, verso 13. Tendo chegado, subiram ao cenáculo onde permaneciam. Estavam ali presentes Pedro, Tiago, João, André, Filipe e Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, filho de Tiago. Ou seja, qual é a ocasião aqui? Tomé estava na reunião de oração, clamando pelo derramado do Espírito Santo. Nós precisamos ser como Tomé. Terceiro apóstolo que aparece no texto que nós lemos de João 21, estava ali Natanael. Estava Simão Pedro, estava Tomé. Em terceiro a Bíblia fala que estava ali Natanael. O que significa o nome Natanael? Significa dom de Deus. Uma igreja vitoriosa é aquela que anda na operação dos dons do Espírito Santo de Deus. É uma igreja que anda no poder do Espírito Santo de Deus. Quem era Natanael? Acredita-se que Natanael seja o mesmo Bartolomeu, porque os outros evangelhos falam desse discípulo como chamado Bartolomeu. Bartolomeu seria o sobrenome de Natanael. Então o nome dele seria Natanael, filho de Tomai, porque Bartolomeu significa filho de Tomai. Tomai era o nome do pai dele. Então Natanael, Bartolomeu, ou seja, Natanael, filho do Tomai. E por que esse homem ficou, conhecido dessa maneira? Nós vamos entender. Por que nós precisamos ser como Natanael? Porque a vida de Natanael nos mostra que Jesus nos conhece desde criança e que Ele tem um propósito, um plano para nossas vidas. Em João 1,41, perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu Jesus: antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Em Jeremias capítulo 1, versículo 15, o Senhor fala: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci e eu te escolhi. Antes que saísse do ventre da sua mãe, eu te santifiquei. A vida de Natanael nos mostra claramente que o Senhor nos conhece desde o ventre da nossa mãe, antes de sermos gerados, e que Ele tem um plano e um propósito para nós. Como assim, pastor? Veja, quando Natanael ele é desafiado a seguir a Jesus, Natanael ele pergunta assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Só que ele decide ver quem é Jesus. E aí quando Natanael vem chegando, Jesus olha para Natanael e diz assim: eis aí, um verdadeiro israelita, cuja sua vida não há nenhuma falsidade. E aí é quando ele vai e pergunta: de onde você me conhece? Aí Jesus revela um segredo. Antes, de que o Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Você lembra quando o rei Herodes mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, na expectativa de matar Jesus? Porque os sábios, os magos do Oriente, chegam lá no palácio de Herodes procurando o rei dos judeus, e Herodes, enciumado, diz: rei, aqui sou eu, e manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Contam os historiadores que os pais de Natanael, o Talmai, por isso que ele ficou conhecido como Bartolomeu, filho de Bartolomeu, filho do Talmai, o homem que desafiou o Império Romano, porque quando os soldados estavam matando as crianças à espada, o Talmai, o pai de Natanael, esconde ele debaixo de uma figueira, debaixo da raiz de uma figueira, e assim ele escapou da morte dos soldados. E aí isso era um segredo de família, só quem conhecia era a mãe de Natanael, o pai e o próprio Natanael. Aí Jesus fala assim: antes que Filipe te chamasse,
eu vi você lá debaixo daquela figueira. Ou seja, a vida dele mostra que Jesus nos conhece desde criança, e que ele tem um plano e um propósito para nós. Sabe, irmãos, quando Natanael entende o plano de Deus na vida dele, ele toma a decisão de viver esse plano. João 1,49. Então Natanael declarou: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Quando ele entende o projeto de Deus na vida dele, por que ele escapou da morte, não foi por acaso. Ele decide viver o plano de Deus, o projeto de Deus. Por que você precisa ser como Natanael? Porque você precisa decidir viver o projeto de Deus na sua vida. Por que você precisa ser como Natanael? Porque Natanael, ele era um homem de bom caráter, que andava em santidade. Ele era tão autêntico, tão verdadeiro no seu caminhar. Ele era, na verdade, um praticante da sua fé. Ele não era só um crente da boca para fora. Ele era alguém que era praticante da sua fé. João 1,47. Quando Jesus viu Natanael aproximar-se, disse a seu respeito: aqui está um verdadeiro israelita em quem não existe falsidade. Por quê? Porque Natanael andava na verdade de Deus. Sabe por que eu e você precisamos ser como Natanael? A igreja precisa de pessoas que decidam andar em santidade. A igreja precisa de pessoas que decidam praticar a sua fé. Praticar a sua fé. Porque tem pessoas que é crente da boca para fora. Tem gente que é crente só dentro da igreja, mas lá fora é um cãozinho, né? Ou você nunca ouviu aquela história: ai, deu um livro de ser crente que nem fulano. Por que você já ouviu essa história? Por causa disso. A igreja precisa de gente como Natanael, que decida andar na verdade de Deus. Em Mateus 5,16 está escrito: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Por que nós precisamos ser como Natanael? Porque Natanael recebeu revelações poderosas do Senhor. Em João 1,51. Então Jesus lhe acrescentou: na verdade vos digo, que a partir de hoje, você verá os céus abertos, anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. A igreja precisa de pessoas que sejam tão íntimas de Deus, que receba revelações do alto céus. Receba revelações de Deus. Quarto e último lugar, por que precisamos ser como Natanael? Porque ele testemunhou Jesus subindo aos céus e passou a esperar ardentemente pela vinda de Jesus. Está lá em Atos capítulo 1, versículo 9. Depois que lhes disse isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e numa nuvem o recebeu, ocultando-os dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, de repente, junto deles, apareceram dois anjos vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Porque esse mesmo Jesus que vocês viram ser recebido no céu, ele também virá da mesma maneira que vocês o viram ir. E aí você continua lendo o texto, você vai ver que na mesma reunião que Tomé estava também Natanael, alguém que esperava ardentemente a vinda de Jesus. Para onde você está olhando, irmão? Você está olhando para os problemas? Para as tribulações? Está olhando para os maus testemunhos? Está olhando para as barreiras que o inferno levanta contra você? Ou se você está olhando para o céu, esperando o retorno do Senhor Jesus? Onde está e qual é a sua esperança? Há um outro discípulo que estava ali reunido, estava Pedro, estava Tomé, estava Natanael, mas também estava quem ali? Tiago, o maior. Por que nós precisamos ser como Tiago? O nome Tiago significa aquele que pisa, aquele que domina depois de uma luta, aquele que sai vitorioso. Sabe o que isso nos lembra?
que Jesus, lá em Lucas 10,19, nos deu poder para pisar na cabeça de Satanás. Tiago, aquele que pisa, vence e domina. Eita glória! Tem mais que vencedor aqui hoje? Por que ele era chamado Tiago o maior? Porque ele era o irmão mais velho do apóstolo João. Esse Tiago era um pescador, mas ele teve a coragem de renunciar tudo para seguir Jesus. Mas Marcos capítulo 1, verso 19 e 20. E Jesus, caminhando um pouco mais adiante, viu no barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Estavam preparando as suas redes, e Jesus logo os chamou, e eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os seus empregados, foram e seguiram a Jesus. Por que a igreja precisa de novos Tiagos? Porque eles largaram tudo para seguir a Jesus. Irmãos, até onde você está disposto a renunciar por amor a Jesus? O tamanho da sua renúncia vai ser o tamanho da sua colheita. Veja, ele deixou seu pai, deixou as redes, a sua profissão, deixou os empregados, deixou o barco que ele era dono, para quê? Para seguir Jesus. Para seguir Jesus. Ainda agora há pouco, antes de começar o culto, a irmã Maria, nossa diretora do diácono, estava me contando testemunho. Pastor, ontem eu deixei de colocar, a venda dos meus lanches para vir para o treinamento do diaconato. E eu creio que Deus vai me honrar. E aí eu disse para ela, sabe que Jesus sempre falava para os seus discípulos, ou para muitos daqueles que procuravam Ele? Seja feito conforme a sua fé. Porque para alguns poderia ser muito fácil a irmã Maria chegar e dizer assim: não vou para a reunião não, porque o pastor sabe que eu tenho que colocar aqui a minha venda. Se eu não vender, quem é que vai pagar minhas contas? Era tão fácil a irmã Maria dizer isso, mas ela preferiu agir que nem Tiago. Na hora que ela foi chamada, ela deixou tudo de lado lá e veio buscar a vontade de Deus na vida dela. Olha que coisa extraordinária, irmãos. Por que nós precisamos ser que nem Tiago? Porque Tiago era alguém que cuidava da família. Tiago era irmão de quem? De João. Raras vezes durante o ministério de Jesus, os dois irmãos estiveram separados. Sempre um estava do lado do outro. Eles refletiam sempre uma unidade no falar e no proceder. Ele era o irmão mais velho, estava sempre cuidando de João, o irmão mais novo. Você está cuidando da sua família? Você está orando pela sua família? Seja como Tiago. Cuide da sua família, ame a sua família, tá? Por causa da sua intrepidez e da sua energia, Tiago é chamado junto com seu irmão de filho do trovão. Sabe por quê? Porque Tiago não era aquele que ficava de braço cruzado vendo que tinha alguma coisa para fazer. Tiago, ele era alguém sempre que estava ali fazendo alguma coisa, né? Ele foi chamado de filho do trovão porque os historiadores acreditam que Tiago, ele era ligado no 560. Era aquele cara que estava sempre fazendo alguma coisa, sempre arrumando alguma coisa para fazer. A igreja precisa dos Tiagos, que tem uma atitude para ajudar naquilo que é necessário. Sabe por que nós precisamos ser como Tiago? Porque Tiago era o discípulo íntimo de Jesus. Como nós precisamos de crentes que tenham intimidade com Jesus. Tiago esteve presente em momentos decisivos na vida de Jesus, como por exemplo, estava lá no Monte da Transfiguração, lá em Mateus 17:1, lá em Marcos 9:2. Ele estava na casa de Jairo, quando Jesus ressuscita a filha de Jairo, está lá em Marcos 5:37, e também estava com Jesus lá no jardim do Getsemane, quando Jesus orava e o seu suor se transformava em gotas de sangue, quando Jesus fala, minha alma está angustiada até a morte. Jesus falou isso para quem? Para Tiago. Jesus não falou isso para a multidão, era Pedro, Tiago e João. Está lá em Marcos 14:33. Jesus abre o coração dele com
com Tiago. Será que você é íntimo de Jesus? Será que você tem ouvido a voz de Jesus falando com você? Sabe por que nós precisamos ser como Tiago? Em quinto lugar, isso aqui é extraordinário, irmão. Tiago, ele era um homem tão cheio de Deus, mas tão cheio de Deus, que quando Herodes mandou prender Tiago, dizem os historiadores que só teve uma pessoa que teve coragem de ser a testemunha de acusação contra Tiago, na frente dos juízes, na frente de Herodes. Mas diz a história que essa testemunha, ela ficou tão impactada com Tiago testemunhar da sua fé, que no meio do julgamento, esse homem se converte e confessa para Herodes que também era cristão, e esse homem acaba sendo condenado a ser degolado junto com Tiago, porque ele se converteu no meio do julgamento do Tiago. Irmãos, como nós precisamos de homens e mulheres dentro da igreja que seja cheio de Deus, que inspirem outros a servirem a Deus como Ele serve. Será que tem alguém, irmão, que tem tanta fé em Deus como você tem? Será que tem alguém que olha para você e quer ser de Jesus do jeito que você é? Irmão, o cara estava ali sendo julgado. Foi o primeiro mártir da igreja, o primeiro apóstolo que morreu por causa da sua fé, foi Tiago. O cara estava ali para ser morto, mas ele era tão cheio de Deus, e tão cheio de Deus, que quem foi acusar ele se converte e morre junto com ele, por causa da fé daquele homem. Ah, meu irmão, se você é daqueles crentes meia boca, está na hora de você começar a olhar para Tiago. Você precisa ser como Tiago. Tiago representa a igreja fiel, que mesmo sofrendo, permanece firme, inabalável na sua fé. Estava ali na reunião o Pedro, o Tomé, o Natanael, o Tiago, mas tinha também o João, o irmão do Tiago. Estava lá também. Olha só, 7 apóstolos que representam a vida da igreja. Quem era o João? O nome João significa Jeová é um provedor gracioso. É um doador gracioso. Olha que coisa maravilhosa, né? Nós, irmãos, precisamos da graça e da provisão de Deus na nossa vida. Nós precisamos da graça e da provisão de Deus na nossa vida. Agora, o João, antes de se converter, ele era intolerante, vingativo e ambicioso. João, é como diz o ditado, era um cara espritado. Era um cabo invocado. Olha só, Lucas 9:54. O discípulo Tiago e João, vendo isso, perguntaram ao Senhor: querem que mandemos que desça fogo do céu e os consuma, como fez Elias? João foi pregar lá na cidade dos samaritanos. Os samaritanos não deram crédito na fé. Aí lá vem João chegando para Jesus: Jesus, a gente pode orar para descer fogo do céu e matar todo mundo? Aqueles filhos do cão. Olha como João ele é intolerante, irmão, né? Vingativo. Olha Mateus 9:38. Mestre, disse João, nós vimos o homem expulsando demônios em teu nome, e nós procuramos impedi-lo, porque ele não é dos nossos. Olha como ele é. Olha, mestre, nós encontramos um homem ali que está pregando o teu nome, mas ele não é da igreja quadrangular, e a gente mandou ele calar a boca. Quem foi que diz que só a igreja quadrangular prega a verdade? Tem muitos homens de Deus, mulheres de Deus na terra. Olha Marcos 9:37. E eles responderam: concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Sabe o que era isso aqui? Era João. Chama Jesus em particular e diz assim: Jesus, deixa eu falar um negócio aqui para o senhor. Quando o senhor chegar na sua glória, no seu reino, quando é que é para sentar do teu lado? Como é que é a jogada aí?
Queria passar os outros para trás, irmão. João queria passar os outros discípulos para trás. Mas sabe o que é incrível? É que João se converte. E esse homem, vingativo, ambicioso, intolerante, ele aprende uma das maiores lições que o ser humano pode aprender: que Deus é amor. E ele se transforma no apóstolo do amor. Só nas suas cartas, primeira, segunda e terceira carta de João, ele fala a respeito do amor cristão mais de 25 vezes. Aquele homem que lá atrás chega para Jesus e diz: mestre, eu vou orar agora, vai queimar todo mundo. Aí agora, olha como é que está João no final, depois que ele se converte: filhinhos, meus amados. Oh, irmão, tem coisa que só o Espírito Santo pode fazer. Aí tem gente dentro da igreja: não, pastor, mas é porque eu sou assim mesmo. Eu puxei meu pai, puxei minha mãe, é porque eu tenho sangue de lampião na minha veia. Aprenda com João, meu filho, aprenda a amar, aprenda a perdoar, né? Aprenda a ser paciente, a ter domínio próprio, tá? Olha aí, João, irmãos, é aquele apóstolo que tem uma palavra profética para o mundo. Foi ele que recebeu a revelação do Apocalipse. Qual é a palavra que está saindo da tua boca, irmão? Por que é que nós precisamos ser como João? Porque nós precisamos que saia da nossa boca a resposta que esse mundo procura: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Jesus está voltando. A palavra profética, a resposta de consolo para esse mundo, a palavra de cura para esse mundo está na tua boca. João, ele é o último dos apóstolos a morrer, mas ele morreu com a palavra de Deus anunciando na sua boca, anunciando a palavra de Deus na sua boca. Ele tinha uma palavra profética. Nós somos a igreja da última hora. Jesus está voltando e nós precisamos anunciar o mundo. A igreja precisa viver o amor de Jesus e anunciar que o Rei está chegando. E aí, eu te falei dos 5 apóstolos que estavam reunidos e que representam a vida da igreja. A Bíblia dá o nome desses 5, mas quando nós lemos lá João 21, versículo 2, a Bíblia fala de Pedro, Natanael, Tomé, Tiago, João e outros 2 discípulos. Quem eram esses 2? Só Jesus sabe. Só Jesus sabe. Quem eram esses 2? Pescadores que tiveram sucesso em sua pescaria. Veja que Jesus fala: lança a rede do lado direito. E eles puxaram a rede com 153 grandes peixes. Mas embora eles tendo sucesso na sua pescaria, não fizeram questão de serem conhecidos. São 2 anônimos que a Bíblia não cita o nome deles, porque eles nos ensinam, a vida desses 2 anônimos nos ensina que quem deve ser conhecido, quem deve receber a glória, quem deve ser exaltado, quem tem que brilhar é Jesus. Lá em João 3, verso 30, João Batista está dizendo: é necessário que ele cresça, mas que eu diminua. Irmãos, hoje em dia é tanta gente querendo aparecer, tanta gente querendo ser famoso, ter sucesso, tanta gente querendo likes, querendo seguidores nas redes sociais. 2 anônimos tiveram sucesso na sua pescaria e a gente nem sabe quem é o nome deles, porque quem tem que aparecer é Jesus, irmão, não é a gente não. Olha só, quando você passar a viver isso, no lugar em que você foi envergonhado, vai ser o lugar onde Deus vai te honrar. Porque a primeira pescaria foi um fracasso, mas a segunda vez, Jesus libera a palavra e eles passam a ser participantes do milagre. Sabe quem representa esses 2? São aquelas pessoas na igreja que muitas vezes ninguém dá nada por eles,
É o irmão, é a irmã que ninguém sabe o nome. Acha que Deus nunca vai usar, que Deus nunca vai fazer, e de repente Deus vê e convida eles para o banquete. A Bíblia diz que Deus é aquele que chama e usa os que não são, para confundir aqueles que acham que são alguma coisa. Os fracos, aqueles que para o mundo são tolos. Poxa vida, talvez as pessoas olham para você e não dá nada para você. Aquele irmãozinho ali, aquele irmãozinho ali é só mais um irmãozinho da igreja. Talvez você ache que as pessoas não te valorizem como deveria, mas Jesus te viu. Eram 2 anônimos que de repente Deus deu uma virada na história deles. Eles tiveram sucesso na pescaria e foram participantes do milagre. Naquele grande dia, irmãos, no dia do Senhor, talvez você vai ver lá muito cantor famoso, pregador famoso, mas de repente vai aparecer gente lá que você nunca ouviu falar, aquele irmãozinho que sentava talvez lá atrás, no último banco da igreja, e de repente vai apresentar para Jesus assim, milhares de almas, centenas de almas, vai apresentar para Jesus tantos frutos, que muita gente vai ficar assim de boca aberta. Você? Quem era você? Sabe, irmão, você acha que eu já ouvi muito isso? Anos atrás as pessoas olhavam para mim e diziam assim: você acha que a igreja quadrangular vai enxergar um cearense comedor de rapadura que nem você? Se tiver de levantar alguém, vai ter que ser alguém lá do sul, do sudeste, alguém de alguma igreja rica. Você é pastor de uma igreja, uma igrejinha. Eu ouvi muito isso. Irmão, mas quando Deus quer te chamar para ser participante do milagre, Ele chama. Acabou. E hoje, para a glória de Deus, a gente dá treinamento no Brasil inteiro e até fora do Brasil. Sabe por quê? Porque não interessa se o teu nome vai aparecer ou não. Quem aparece é o nome de Jesus. As pessoas podem não dar nada, é só mais um. Sabe? A igreja pode ser desprezada hoje. As pessoas podem olhar e não dar nada. É crente, aleluia, irmão. As pessoas podem desprezar hoje a igreja. Mas em breve, aqueles que forem fiéis até o fim reinarão com Cristo eternamente, com poder e grande glória. Quer dizer que tu virou crente agora? Vixe! Deixa as pessoas zombarem de você, irmão. Deixa as pessoas dizer que você está ficando doido, que você está dando seu dinheiro para pastor. Deixa, porque em breve Jesus vai te chamar para reinar com Ele, com poder e glória. Acabou! Era 2 que ninguém dava nada por eles, o nome deles nem aparece, mas Jesus vai lá e chama eles para fazer parte do milagre. Se você deseja viver, irmãos, a dimensão dos céus abertos, ver a manifestação de Jesus na sua vida, aprenda com esses 7 apóstolos. Deixa Jesus trabalhar na sua vida como trabalhou na vida deles. Tá? Fica de pé. Eu não sei como é que anda a sua vida hoje, mas de uma coisa eu sei: Deus quer trabalhar em nós da mesma forma que trabalhou na vida desses 7 apóstolos. Fecha teus olhos. Faça dessa canção a sua oração nessa noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja Deus. Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e me faça de novo
ser, eu quero ser um vaso novo. Queres, Senhor amado, oleiro e eu vaso, quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Você acabou de ver que esses apóstolos não eram pessoas perfeitas, mas eles se deixaram ser trabalhados pelo Espírito de Deus, foram transformados, se converteram, tiveram qualidades, a qual são dignas de que a gente se espelhe neles. A palavra de Deus diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Como é que anda a sua vida? Como é que anda o seu caminhar com Deus? Talvez nessa noite você precise fazer exatamente isso. Deixar com que o Espírito Santo de Deus quebrante o seu coração, para que você venha a ser transformado, para que o seu orgulho venha cair por terra, para que de fato você reconheça que depende do Senhor. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, nós apresentamos as nossas vidas agora diante da Tua presença, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, sonda e conhece o nosso coração. Vê se há em nós algo que te desagrada, algo, meu Deus, que nos afasta do teu plano para nós, e guia-nos pelo caminho eterno. Guia-nos, ó Deus, pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Meu Deus, em nome de Jesus, nós queremos, meu Pai, ser usados pelo Senhor como Pedro foi, para despertar novos talentos em outras pessoas, para ser bênção, canal de bênção na vida de outras pessoas. Levanta, meu Deus, no meio da tua igreja, líderes de atitude, líderes ousados, meu Pai. Nós queremos, meu Deus, ser como Tomé, reconhecer os nossos erros, confessar a nossa fé. Nós queremos, meu Deus, buscar o crescimento na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Nós queremos ser como Natanael, pessoas que decididamente andam em santidade, pessoas que decididamente olham para cima, aguardando ansiosamente a vinda do Senhor Jesus. Queremos ser, ó Deus, como Tomé, que buscou o Espírito Santo do Senhor de uma maneira extraordinária. Queremos ser, meu Pai, no nome de Jesus, como João, que pratica o amor para com o Senhor, o amor para com o próximo. Que o amor entre nós não venha a ser fingido, mas possa ser verdadeiro, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, queremos ser como esses dois anônimos. Ensina-nos, ó Pai, a tudo o que fizermos dar a Ti a honra, a glória. Brilhe-nos no mundo através de nós. Essa é a nossa oração nessa noite. Queremos ser, ó Deus, como um vaso nas mãos do oleiro. Faz-nos vasos para a honra e não para a desonra, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. No nome de Jesus. Amados, porventura há alguém aqui no nosso meio que por acaso ainda não entregou sua vida a Jesus, quer fazer isso hoje. Pastor, eu não aceitei Jesus ainda não, quero aceitar Jesus hoje. Eu quero ser um vaso de honra nas mãos de Deus. Ou você que por acaso está afastado do caminho do Senhor e quer se reconciliar agora, você também pode fazer parte do milagre. Você também pode viver a manifestação da presença de Jesus. Levante a sua mão, eu quero orar por você agora. Se você quer tomar essa decisão de se entregar a Jesus, ou de voltar para Jesus nessa noite, talvez você está acompanhando aí pela internet e quer tomar essa decisão também, eu também vou orar por você. Mas se você está aqui hoje presente, levante a sua mão aí onde você está. Porque assim como esses homens foram transformados e Jesus se manifestou a eles,
Jesus quer se manifestar hoje também na sua vida. Ele quer abençoar a sua vida hoje, te dando o maior de todas as bênçãos, que é a salvação em Cristo Jesus. Meu Deus, eu oro, meu Deus, por essa pessoa que acompanha essa palavra, essa mensagem nesta noite, e que por acaso, meu Deus, ela está tomando a decisão de entregar a sua vida a Jesus, assim como Tomé fez. Ou essa pessoa que está tomando a decisão de se reconciliar agora, nesse exato momento. Meu Deus, em nome de Jesus, que as algemas do inimigo venham cair por terra, e eu declaro essa vida livre de todo o embaraço do inimigo. Meu Deus, em nome de Jesus, que a partir de hoje essa pessoa receba o perdão do Senhor, lave ela com teu sangue, e que em nome de Jesus ela possa viver uma nova história na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Se você que está nos acompanhando, você tomou essa decisão aí do outro lado, de aceitar Jesus ou de se reconciliar, entre em contato conosco, porque nós vamos ajudar você a permanecer na sua fé, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.